Por favor. À minha esquerda, eu tenho o professor e candidato a governador. Eu queria agradecer a todos e todas pela presença no ginásio. Sem vocês, esse evento não teria o sucesso que teve. Eu queria agradecer ao professor e ao deputado por terem vindo, terem aceito e fazer com que essa festa da democracia fosse possível. Obrigado. Eu quero lembrar que esse debate ele é um debate pacífico, um debate que tem a intenção de disseminar as ideias e qualquer repúdio, agressão oral, agressão física será completamente repudiado no nosso ambiente de estudo. Isso feito, eu vou explicar a sistemática do debate. Cada um vai falar por 20 minutos. A gente acabou de sortear. O primeiro a falar vai ser o deputado Flávio. Eles vão fazer perguntas em si, cada um vai fazer uma pergunta de 2 minutos e meio, com direito a resposta de 5, réplica em tréplica de 3 minutos. Depois a gente vai abrir por favor, a gente vai abrir pergunta para a plateia. Como é que vai funcionar? Vocês escrevam no papel, entreguem para algum de nossos organizadores que estão com crachá. A gente vai selecionar e a gente vai fazer as perguntas, 3 perguntas para cada debatedor. Sendo que, se vocês puderem, ou escrevam o nome para quem é destinado a pergunta, ou façam uma pergunta aberta o suficiente para os dois responderem. Tudo isso feito, eu passo a palavra para o deputado Flávio Bolsonaro. Só mais um detalhe aqui. Eu gostaria, por favor, eu gostaria de agradecer ao DCE da PUC-Rio que promoveu esse debate. Eu sei, só quem faz gestão sabe como é o trabalho de estudar, e todos esses amigos, toda essa gestão, por favor, ninguém está fazendo isso, ninguém está apoiando isso, está todo mundo respeitando. Obrigado. Somos todos amigos, todo mundo sabe como é difícil fazer essa gestão, e obrigado a todos vocês. Eu quero também saudar os membros aí do DCE, parabenizar por esse grande evento. Quero saudar também o debatedor, Tarcísio Mota. Eu acho que é o seguinte, né, a gente percebe que realmente quem não é de esquerda, a esquerda é mais barulhenta, mas nem sempre é a maioria. Por favor, o deputado está com a palavra. Eu acho engraçado as pessoas virem defender democracia, liberdade de expressão, e não deixam os outros falarem, né? Não respeitam a opinião de gente. Bom, entrando no assunto sobre a desmilitarização da Polícia Militar, eu acho que tem uma questão que é um pano de fundo maior. A nossa sociedade está muito dividida realmente, eu acho que até pelas extremidades políticas, a gente percebeu isso no resultado das eleições. Então eu acredito que esse projeto de desmilitarização da PM também passa por esse plano de poder da esquerda, hein? Infelizmente quem está hoje exercendo o governo federal é esse grupo, liderado aí pelo PT. É uma questão muito simples. Alguém que gostaria de morar na Venezuela?
passa, né, pela algema as nossas polícias. Eu dou só um conselho, né, se em algum momento a polícia militar for desmilitarizada, fujam, mas eu dou conselho, não vão para Havana não. Porque lá tem gente fugindo de Cuba, remando em cima do tronco. Não dão que é lá. Tem gente querendo assistir o debate, então, por favor, vamos tentar prosseguir o mínimo pelo debate. Por favor. Então, o que é? Esse assunto de desmilitarização da Polícia Militar começou a ganhar um destaque maior, né? Não é recente essa história, mas começou a ganhar um destaque maior, né, com o filme Tropa de Elite 2. Então, o que o Capitão Nascimento fala no final do filme? A PM do Rio tem que acabar. E um filme feito roteirado por pessoalistas, né? E dá uma mensagem muito clara. E logo em seguinte, a estrela do filme foi Marcelo Cruz. E logo a seguir nós vemos o assunto ser trazido para as ruas. Por Black Blocs, por exemplo, defendendo a desmilitarização da Polícia Militar. E rapidamente o projeto se transformou, essa ideia se transformou numa proposta de emenda à Constituição 51, desde 2013, tramita por lá, que entre outras coisas, eles defendem a desmilitarização das polícias, a criação de uma polícia única e civil em âmbito estadual, mas levando em consideração a questão geográfica, polícias metropolitanas, polícias de cidades, isso não seria um aspecto ruim, se não fosse uma grande armadilha que tem nessa PEC, que é a centralização de toda a grade curricular, de todas as diretrizes que essas polícias desmilitarizadas e unificadas do Estado seguiriam, que seriam diretrizes federais, elaboradas hoje pelo governo do PT, inclusive nos centros de formação de oficiais, inclusive nos centros de formação de praças, e aí a ideologia estaria imposta de cima para baixo. Nós teríamos polícias, que em tese são estaduais, mas o soldado subordinado à União, tendo em vista que essas diretrizes determinariam que essa subordinação à União. As Forças Armadas hoje possuem 370 mil integrantes na ativa, entre Exército, Marinha e Aeronáutica, e mais cerca de um milhão chamados reservistas. 500 mil são aqueles que prestaram serviço militar obrigatório, até aqueles que se alistaram com 18 anos e hoje têm até 45 anos, que é a idade limite para uma pessoa seja convocada para um caso de necessidade. E os outros 500 mil são exatamente as polícias militares. Então, a partir do momento que você pega esses 500 mil homens da Polícia Militar, tira das Forças Armadas e subordina ao governo federal, a algum ministério qualquer nesse da vida, você quebra a espinha dorsal das Forças Armadas, que são a última resistência que existe no país para a implantação dessa eternização de poder que a esquerda tem para o nosso país, porque integra, por exemplo, o Foro de São Paulo. Países para o projeto de poder do PT é exatamente criar uma grande nação na América do Sul. Isso não precisa ser muito inteligente para constatar, não. Você vê o que está acontecendo na Venezuela, vê o que está acontecendo na Argentina, vê o que acontece em países vizinhos da América do Sul, em discursos do João Pedro Stedley, de que espera o MST botar o seu exército na rua. Nada é por acaso, nada é por acaso. Então, se você tira se você quebra a espinha dorsal das Forças Armadas, nós estamos no iminente perigo de trilhar o que está acontecendo na Venezuela, onde faltam até papéis higiênicos nos mercados, onde a população não tem direito de se expressar, onde a imprensa não é livre. Então, a desmilitarização da Polícia Militar tem todo esse pano ideológico de fundo que é muito perigoso. Então, quando ouvirem falar em desmilitarização da Polícia Militar, lembrem-se que as Forças Armadas vão estar ainda mais alijadas. As Forças Armadas hoje são sucateadas, não tem a menor
a condição de fazer a nossa defesa nacional. Quem está garantindo a lei e a ordem hoje em dia são os nossos policiais militares, com todos os seus problemas e todos os seus acertos. Todo mundo reclama, critica, mas na hora que está sofrendo, né, algum perigo de vida, lembra logo do 9-0, né? É uma hipocrisia. Qualquer um que já teve uma arma apontada para sua cabeça, qualquer um que já teve um familiar sequestrado, qualquer um que já teve, né, de perigo iminente na sua vida, na hora do sufoco, que é logo que apareça o policial militar, ou alguém armado, ou um cidadão ordeiro armado, para defender a sua vida. Por favor, está atrapalhando o debate, por favor. Por favor. Tem mais essa, o cidadão de bem também está desarmado, quer dizer, mais uma constatação. A polícia, infelizmente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, garantindo a segurança de todos nós. O marginal, ele só respeita o que ele teme, só respeita o que ele tem medo. Os traficantes armados de fuzis não são combatidos com flores. Não é função da polícia, né, tem que tratá-los da forma da lei. Parece que tem aquela ilusão, né, de que você vai cochichar no ouvido do soldado da polícia militar, lições, né, de direitos humanos, aí quando ele se deparar na rua com um marginal armado de fuzil assaltando um banco, ele vai se virar para esse assaltante: toma aqui essa Constituição. Aí o marginal vai virar para ele: eu tenho direito cidadão. O marginal vai estender os seus braços para o policial e vai falar: me algeme, senhor policial, me algeme, porque eu sou um cidadão, eu sou respeitador dos direitos humanos. Então o policial vai levar esse criminoso, né, para a delegacia, né, e o judiciário vai, né, com toda a sua celeridade, vai julgar esse criminoso, vai aplicar a pena. Esse criminoso vai cumprir integralmente a pena a qual ele foi condenado. Então nós estamos discutindo aqui, óbvio que eu falo em tom de ironia, mas uma série de coisas que estão erradas e que alimentam a impunidade, e que a polícia militar, por ser militar, tem uma importância enorme em todo esse ciclo, né, que é composto por elos, né, que passa assim pela polícia militar, que passa pelo poder judiciário, que passa pela polícia civil. Quando uma falha, as outras falham, mas às vezes quando uma falha não resolve, quando uma acerta, não resolve o problema. Se o policial prende, leva para a delegacia, né, um inquérito é mal feito, vai para o judiciário, esse criminoso é solto rapidamente. Isso aumenta ou estimula a sensação de impunidade. É culpa da polícia militar? É óbvio que não. Então a gente tem que discutir, não é 1% do problema. Se desmilitarizar a polícia militar resolvesse o problema, ou fosse bom, pura e simplesmente, a nossa polícia civil seria um exemplo de instituição a ser seguida, um exemplo, né, de boa relação entre seus integrantes, e na verdade não é isso que acontece. Tem tanta coisa, né, que esse preconceito cega as pessoas de olharem para a realidade do policial entre muros. Há um preconceito, pura e simplesmente por ser militar.
Eu até conversava aqui com o Tarcísio, né, a ordem de escolha foi de sorteio, lógico que é justo, né, mas quando ele fizer a explanação dele, eu vou conseguir entender até melhor o que é desmilitarização, porque cada um fala uma coisa, cada um pensa uma coisa. O que é desmilitarizar? Vamos fazer um exercício na prática, o que é desmilitarizar? Você vai equiparar um coronel delegado? Tá difícil de continuar o debate, por favor. Vamos tentar manter o silêncio. Daqui a pouco o professor Tarcísio vai continuar. Tem gente querendo assistir. Não tem gente querendo. Tem muita gente que quer assistir. Então, por favor, vamos continuar o debate. Daqui a pouco o professor Tarcísio vai falar, vão ter perguntas, vocês vão poder interagir com o pessoal. Então, vamos prosseguir, por favor. Obrigado. Nessas horas a gente vê quem são os intolerantes, né? Se não fala o que quer ouvir, você é fascista, você é ditador, você é um monte de coisa. Mas então, eu queria fazer um exercício com vocês. Tem que se colocar no lugar do policial militar, porque muitos, inclusive policiais militares, acreditam que pura e simplesmente a desmilitarização vai resolver os problemas que ele enfrenta no dia a dia e que ele acaba levando para a rua no tratamento com o seu cliente, que é o cidadão. Um policial militar aqui no Rio, a gente vê categorias trabalhando, inclusive no âmbito legislativo, para reduzir a carga horária semanal para 40 horas. A Constituição fala em 44 horas. Um policial militar aqui no Rio chega a trabalhar 296 horas no mês. 296 horas no mês. Isso, 70 e poucas horas por semana, quase o dobro do que muitas categorias reivindicam. Eles, dentro dos quartéis, sofrem assédio moral dos superiores hierárquicos. Muitas vezes, eles estão nas ruas, cumprindo uma ordem, foram treinados para aquilo. Nós, cidadãos, os nossos impostos são do treinamento deles, e eles são hostilizados, eles são humilhados, provocam muitas vezes esse policial, e ele está ali representando o Estado, inclusive. Um atentado contra a vida dele é um atentado também contra o Estado. O policial, o militar principalmente, que é o que está realizando o trabalho mais ostensivo nas ruas, se ele falha, no final das contas, acaba a democracia. Porque se ele não garante o cumprimento das leis, se ele não garante a ordem pública, se ele não garante a preservação do patrimônio público, inclusive o privado, nada mais vai funcionar. Porque se um juiz determina que esse policial militar cumpra um determinado mandado de prisão, ele não consegue cumprir, seja por qual razão for, a democracia está ameaçada. Então, ao invés de estarmos discutindo desmilitarizar a polícia militar, nós tínhamos que estar discutindo as formas de fazer com que esse policial militar se sinta realmente valorizado pelo Estado e pela sociedade. E não é só para a questão salarial, gente. Um policial militar na rua, ele é como um médico num campo de batalha. As coisas que o médico assiste no campo de batalha, experimentos de guerra, desespero, a agonia das pessoas, ele não estaria trabalhando não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, ele voltava para casa, porque ele não gostaria de submeter aquilo, ele estaria por vocação. Ele está ali para salvar vidas. E é o mesmo raciocínio do policial militar. Nós não podemos pegar exceções, e maus profissionais existem em todos os lugares, principalmente no meu meio político, e você estender para a regra. Isso é um pensamento curto e até demagógico. Tem que se pensar no todo. Tem que se pensar nesse policial militar que tem demandas, que ao trabalhar 296 horas no mês, não consegue ter um convívio familiar, não consegue ter o repouso necessário, às vezes está tomando conta da própria vida, que dirá da nossa nas ruas. Estão pregando tanto a questão de tolerância, de respeito. Façam esse exercício. Respeitem as agonias desses profissionais, antes de defender simplesmente desmilitarizá-los. Vai resolver alguma coisa? Repito, se desmilitarizar for a solução, a Polícia Civil seria o exemplo a ser seguido. Infelizmente não é. Quando começa a investir com recursos humanos, com recursos
materiais, uma delegacia especializada como a de homicídios, por exemplo, você consegue aumentar a taxa de elucidação. Está muito longe do ideal, mas você consegue melhorar, porque lá os policiais têm uma escala de trabalho diferente. Lá eles têm materiais para trabalhar. O policial militar, via de regra, é colete vencido, é viatura quebrada, não tem água para ele tomar, não tem um banheiro para ele usar durante o seu serviço. Então tem muita coisa errada antes da gente simplesmente falar em desmilitarização. A polícia militar existe há mais de 200 anos. Se fosse o caminho errado, já era para esse caminho ter sido mudado há muito mais tempo. Muito mais tempo. E repito, já que o meu tempo está acabando, essas questões que eu coloquei aqui mais no final, são questões mais específicas aqui, de necessidades que muitas vezes as pessoas não imaginam que o policial militar possa enfrentar no seu dia a dia, que refletem sim às vezes no mau trabalho que ele faz nas ruas. Mas não é porque ele é militar que o trabalho é mal feito. Isso há um ser humano embaixo, atrás daquela farda. Mas para concluir, eu quero só deixar essa reflexão a todos, depois de tudo, estou aberto aqui às perguntas, que muito além dessas questões que estamos discutindo aqui no final, que não são pequenas, há questões mais importantes. Então olhem com uma atenção macro sobre esse assunto de desmilitarização, porque no final das contas você está quebrando a espinha dorsal das Forças Armadas. Felizmente as nossas Forças Armadas aqui no Brasil não são, como na Venezuela, alinhadas com o governo, porque se fossem, certamente isso aqui nem estaria acontecendo. Então é só para deixar essa mensagem a todos vocês, para reflexão de que tem muito mais coisa séria acontecendo, e esse projeto da desmilitarização é apenas um pequeno braço, é apenas um pequeno instrumento para que esse projeto de poder continue sendo colocado em prática. Mas se Deus quiser, nós vamos às ruas manifestar pacificamente, pedir o impeachment da presidente. Vamos manter a ordem. Eu vou passar a palavra ao professor Tarcísio Mano. Boa tarde. Construir junto na lógica de que a gente não deve ter medo dos debates, dos temas, e trazer para dentro da universidade os temas que são importantes. E não tem nenhuma dúvida de que o tema da emancipação feminina também é um tema importante que precisa estar na pauta. Queria, por fim, já no início da fala, começar chamando a todos e todas aqueles para uma atividade, para um ato, agora na quinta-feira, amanhã, no dia 26, nós estaremos na Candelária a partir das 5 horas da tarde, numa passeata, numa manifestação por educação pública de qualidade, contra o corte das verbas na educação e por mais direitos. Acho que cada vez mais a gente tem que definir, e eu falo de um lugar específico, e esse meu lugar é da esquerda socialista, da esquerda libertária. E falo desse lugar, eu acho que é importante que a gente perceba e se reconheça de cada um dos lugares, até para poder dialogar com os outros espaços, e acho sem dúvida alguma que a esquerda socialista tem que estar nas ruas, a rua é o nosso lado, e a gente tem que estar na nossa pauta, e a nossa pauta é por mais direitos, a nossa pauta é por mais democracia. Esse é o elemento central, e amanhã nós estaremos lá, espero ver muitos de vocês. Bom, antes de ser candidato, antes de ter sido candidato a governador no ano passado, e muito mais do que ser candidato, eu sou professor de História. Essa é a profissão que eu escolhi para a minha vida. E acho, e fui professor de muitos de alguns alunos que estão aqui hoje assistindo, com muito orgulho. E acho que uma das funções fundamentais de um professor de História é trabalhar na lógica da desnaturalização do real e do presente.
É preciso que a gente parta de determinado princípio. E aí, Flávio, por mais que possa parecer surpreendente, além do Vasco da Gama, eu posso concordar contigo no outro detalhe aqui. É preciso, e eu espero inclusive que você não apoie o amigo Miranda, porque aí nem aí a gente coloca. Mas além disso, tem um detalhe que eu acho importante no finalzinho da fala dele. É preciso pensar a questão da desmilitarização com um olhar mais amplo. É preciso ampliar o debate. Eu acho que, inclusive, o tema não é desmilitarização da PM, embora este ponto seja absolutamente fundamental. Mas é a desmilitarização da política de segurança, é a desmilitarização do Estado, é a desmilitarização da vida. Ele tem que ser mais amplo. O olhar da gente tem que partir de um princípio de que não é natural a quantidade de homicídios, a quantidade de violência que a gente vive e assiste hoje na nossa sociedade. Não é natural que a Marido morra, que Cláudia morra, que Mexer morra. Não é natural que o soldado Paulo Aparecido morra sob tortura quando formado para atuar nas UPPs. Pensar isso, nesse clima de guerra, que a ideia da militarização da segurança transformou o debate, inclusive, e transformou a ação. Nós temos a polícia que mais mata, mas temos também a polícia que mais morre no mundo. Portanto, neste clima de guerra, ninguém ganha, ninguém sai ganhando, todos nós saímos perdendo. E aí eu preciso que a gente perceba que do lugar em que a gente fala, que a gente consiga perceber que nós não estamos num Fla-Flu, ou num Vasco e Fluminense, ou num Vasco e Flamengo. Você vai de Fla-Flu, exclui meu time. A gente está num processo que não é uma disputa entre direitos humanos e polícia. Não é um debate entre a esquerda e os policiais. O debate que aqui se coloca é que modelo de sociedade nós queremos. Eu não quero um modelo de sociedade onde apenas em 2013, 11.197 pessoas foram mortas por policiais no Brasil. 6 pessoas por dia em 2013 morreram mortas por policiais. Eu não quero essa sociedade. Mas também não quero uma sociedade onde 490 policiais também tenham morrido no mesmo ano. Nós temos um processo que naturalizou esta ideia de que o confronto, de que o maior armamento, de que a maior militarização, que a ocupação militar das favelas é a saída para a questão da insegurança, e não é. Um Estado, uma sociedade com mais polícia e mais presídios não é uma sociedade mais de direitos, muito menos mais livre. E isso é uma questão importante para a gente. E ela é importante porque a gente não está falando de cidadãos, de pessoas fora descoladas da realidade. Como diz o Marcelo Freixo muitas vezes são homens de pretos matando pretos e morrendo. A gente tem uma questão importante aqui. 77% daqueles que morreram assassinados ano passado são jovens e negros. Nós vivemos um momento de genocídio da população negra no país. E de longe, esse é um dado que deveria preocupar a todos nós. Porque embora o debate da desmilitarização ele já vem há algum tempo, desde antes do filme, ou seja, esse é um debate importante que teve presente na Constituição de 88, que teve presente em vários momentos. O Estado tem respondido pelo aumento da militarização. Como é que é esse aumento da militarização? Você tem, por exemplo, a ocupação militar da favela da Maré com a garantia da lei e da ordem. Você tem, por exemplo, agora a proposta de que os policiais ocupem vagas, vejam vocês, nos conselhos escolares para controlar a frequência dos alunos. Isso é a militarização da vida. Isso é a militarização como se
A gente confunde segurança pública com polícia e confunde favela com problema de segurança pública. Por quê? Isso tudo está vindo numa lógica. E por que, Flávio? É a militarização dos elementos fundamentais. E aqui a gente está discutindo esse princípio do que é a militarização e por que desmilitarizar. Porque toda a lógica da segurança pública está vendo a favela como território inimigo, está vendo o favelado como inimigo a ser abatido. Essa é a lógica do exército, não devia ser a lógica da polícia. E é essa discussão que a gente está aqui pensando. A gente confunde também exército com polícia, como se a polícia devesse fazer uma função de exército, de combate e eliminação do inimigo. E a gente muitas vezes faz o exército cumprir a função dessa polícia militarizada, como agora lá na Maré, em que vários daqueles cidadãos respondem por inquéritos militares. Isso é um absurdo. E isso é um absurdo não do ponto de vista da esquerda. Tem que ser um absurdo do ponto de vista de todos aqueles que defendem um mínimo de dignidade humana e que entendem que a polícia tem que ser a mesma, independente do território. Essa é uma questão importante. Na campanha eleitoral a gente dizia isso. Na favela, a UPP significa o espaço e o processo de ocupação territorial e armada e militar de determinados territórios. Ela passa a fazer, a gestão do espaço público. E isso significa que tudo aquilo que passa pela UPP, como se eles a passassem a gestar isso. Se alguém que mora aqui na Gávea quiser fazer uma festa, não vai no batalhão pedir licença para fazer. Na favela precisa ir até o UPP para fazer isso. Ou seja, a gente tem um processo em que a polícia cumpre papéis diferentes dependendo do território. Por que isso? Porque o modelo de desenvolvimento que a gente tem é um modelo de desenvolvimento que pressupõe uma necessidade para ele se manter de pé da gestão militarizada da pobreza. Porque isso está em jogo. A lógica colocada nesta forma militarizada da polícia é que se garanta a paz vizinha para determinados territórios, para que lá seja possível circular as mercadorias, o dinheiro. O que chega logo depois da UPP, da ocupação militarizada? A banquinha da TV a cabo, a conta de luz, a conta de gás. É a fronteira de um determinado modelo de desenvolvimento que se expande naquela história. Enquanto para outros territórios do Estado continuam descartados na mão da milícia, descartados nas mãos do domínio militarizado de parte do tráfico. Sim. E a população continua nesse jogo em que existem territórios onde a polícia exerce um direito, e em outros, exerce de uma forma, e em outros onde a polícia viola direitos, exercendo o seu trabalho de outra forma. E isso tem a ver com a questão da militarização da vida e do Estado. Já passamos 10 minutos? Só para vocês terem mais um dado, né? A gente tem uma situação em que, se a gente compara, né, a lógica de quantos civis são mortos por policiais, nos Estados Unidos, a média por ano é 300, Argentina 200, Alemanha 15, Portugal menor que 5, no Rio de Janeiro, só na cidade do Rio de Janeiro, agora são 600. A gente tem, portanto, um problema na mão com o qual a gente não pode fechar os olhos. E esse problema é complexo. E ele tem a ver com a lógica da defesa de um determinado modelo, de um modelo de segurança, que tem que estar antenado num determinado modelo de segurança pública. Mas então o que significa desmilitarizar? Eu queria apontar rapidamente, devo estar correndo, 5 elementos. O primeiro deles é que isso mexe com o processo de formação da própria polícia. A polícia não pode ser treinada para a guerra, mas tem que ser formada para a garantia de direitos e de liberdade. Esse é o princípio. Esse é um pressuposto importante. Porque isso significa como é que você encara. Segundo, a gente fala na lógica de que é preciso unificar a polícia num ciclo completo: ostensivo, preventivo e investigativo. Hoje, como isso está separado numa lógica de que a polícia militar vê como inimigo, é ela responsável pelo policiamento ostensivo, isso cria problemas na própria eficácia. Menos de 6% dos homicídios no Brasil são elucidados. Isso
não é culpa exclusiva da PM, é óbvio que não, mas parte do problema está no fato de que todo o ciclo não está unificado. Isso vai resolver os nossos problemas? Não. Tem muitas polícias que não são militarizadas que tem vários problemas ainda. Agora, é impossível não pensar que a unificação do ciclo das polícias na lógica civil não cria um impacto positivo sobre a elucidação dos homicídios. Mas isso tudo, o terceiro ponto, tem que estar de acordo com a lógica da mudança da prioridade da segurança pública. Investir na questão da prevenção, da inteligência, investir na questão do tráfico, do combate ao tráfico de armas. A CPI das armas, que o Flávio assinou, votou favorável no final, mostrava que 85% das armas apreendidas são de fabricação nacional, não vem do estrangeiro. 15% vem do estrangeiro. Portanto, é preciso fiscalizar os paióis das Forças Armadas, da própria polícia, fiscalizar os paióis, a gente vai acelerando, vai errando. Quem é meu aluno sabe que de vez em quando isso acontece. Fiscalizar os paióis da questão das empresas de segurança privada, fiscalizar a lógica do sistema penitenciário. É preciso garantir uma série de medidas que combatam o que mata o cidadão, mata também o policial que é cidadão na favela. Não é a droga, não é a maconha, é a arma. E essa é a É óbvio que a desmilitarização precisa estar acompanhada com a valorização da carreira dos policiais. E aqui nós temos de novo esse princípio, ou seja, os policiais morrem 3 vezes mais fora de serviço do que em serviço. O que isso diz pra gente? O policial que vai fazer o bico, por que ele vai fazer o bico? Porque ele precisa de mais dinheiro, porque ele precisa sustentar a sua família. E ali, ele morre ali, e também se cansa quando está atuando como policial. É mais um ponto pequeno onde eu concordo com o Flávio, de que a desmilitarização tem que vir acompanhada de valorização os policiais precisam de direitos civis e de direitos políticos, precisam do direito de fazer greve. E aí a gente discorda, provavelmente. Não sei. Mas entendam que assim, há um processo que a gente precisa garantir. Enquanto a lógica do treinamento policial for a lógica do combate ao inimigo e da hierarquia, essa polícia que não tem democracia interna não vai defender a democracia na rua. A formação dela, o hábitos. Pode ter uma galera aqui, inclusive da educação, o hábitos, como diz Jean Bourdieu, ou seja, você está internalizando comportamentos e processos, está criando a naturalização de uma lógica de que o que interessa, e aí de novo eu vou citar o Paulo Aparecido. Se ele foi lá treinado, foi forçado a colocar a barriga no asfalto quente, morreu por causa disso, esse policial treinado sob tortura vai fazer o que na favela? Vai torturar e desaparecer com o marido. Portanto, quando a gente fala que a desmilitarização tem que vir acompanhada da ampliação dos direitos dos policiais, a gente está tentando dialogar com isso. É claro que a sociedade que eu almejo, a sociedade que eu sonho, a sociedade que eu luto para construir lá no horizonte, é uma sociedade, inclusive, que não existe polícia. Só que essa não é a sociedade atual, essa não é a sociedade agora. Agora, o que a gente tem é que a segurança pública não é caso apenas de polícia. Segurança pública é garantia de direitos e de liberdade, não imposição da ordem. Na própria fala e na própria lógica, o que é que, na Maré, o que é feito lá quando vem a ocupação do exército? O hasteamento da bandeira. Isso do ponto de vista simbólico é a ocupação de um território que antes não pertencia ao Estado. Isso que o que garante o exército da Maré? A garantia da lei e da ordem. Primeiro, uma crença quase iluminista, numa situação anterior ao iluminismo, como se a lei fosse aquela perfeição que precisa ser garantida e não discutida no seu princípio e nas suas execuções. Então, a galera de direito aqui que entende melhor que eu. Segundo, garantia da ordem. Que ordem? Esta ordem injusta que
o morador na favela vive sem saneamento, sem educação, sem saúde, sem nada. É esta a ordem que vai ser garantida? É esta? Portanto, nesses 3 minutos, portanto, o que a gente precisa pensar é o seguinte: a desmilitarização não virá de cima para baixo. A lógica de desvincular a polícia militar das Forças Armadas, ela é um detalhe, e ela se resolveria numa canetada. Mas a gente não está dizendo que a desmilitarização tem que vir com a canetada. Ela tem que envolver o conjunto da sociedade. Ela tem que envolver o conjunto da sociedade na discussão do modelo de segurança pública que a gente quer. Ela tem que envolver, inclusive, os próprios policiais. 77% dos praças concordam com a desmilitarização. Ao contrário, 70% dos oficiais não. Isso devia nos querer dizer alguma coisa. Se 70% dos oficiais não concordam e 77% dos praças concordam, isso tem que nos dizer alguma coisa sobre o princípio da lógica de que muitas vezes na defesa da militarização está a defesa da hierarquia, de um poder, de uma lógica de poder que a gente já devia ter avançado. Para fechar, como é que é daqui para frente? Ou seja, quais são as propostas de superação que a gente está tentando discutir com relação a isso? Eu já falei, primeiro, na mudança da lógica do princípio da segurança pública. Priorização de inteligência, prevenção, segurança pública como garantia da vida e da liberdade e não como imposição da ordem. Isso significa priorizar a investigação de homicídios, garantir a prevenção para que não haja estupro e a investigação dos estupros das mulheres. Esses são princípios. Isso significa, por sua vez, um debate absolutamente necessário sobre a legalização das drogas. Em primeiro lugar, sobre a legalização da maconha. A lógica que hoje sustenta o discurso da militarização é o princípio da guerra às drogas. E a guerra às drogas é uma guerra aos pobres disfarçada. Notem a questão do uso problemático das drogas. Sejam o uísque, o tranquilizante, a maconha ou qualquer droga, o uso problemático dela, o uso problemático de qualquer droga, legal ou ilegal, é caso de saúde pública. É questão de princípio de saúde, não de polícia. Tá acabando? Você me avisou com 3. Fechando, prometo. Para fechar, prometo que é a última coisa. Depois, se o Flávio quiser, ele pode falar mais 3 minutos. Mas assim, tem um outro elemento, que é a ampliação da democracia. Então assim, é preciso, não dá. Os problemas da nossa democracia atual estão nos seus limites, não na existência da democracia. Democracia não é, não pode ser, não deve ser sociedade da participação. Por isso, a lógica de garantir participação popular nas decisões das políticas de segurança pública, com os conselhos comunitários, inclusive na lógica das comunidades. Esse é um elemento fundamental. Eu não posso sonhar, não posso pensar que a saída para a crise que a gente vive é um maior autoritarismo, é o cerceamento das liberdades, é entregar o poder mais e mais centralizado. A saída está na ampliação da democracia, na ampliação dos direitos, na ampliação do respeito à diversidade, a todas as diversidades, na convivência que a gente precisa fundar numa sociedade e num Estado que garante direitos e não que os viola o tempo inteiro. Por isso, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Eu vou levantar aqui para dar esse anúncio. Eu quero agradecer a todo mundo que trouxe um quilo de alimento. Chegou no meu ouvido que a gente conseguiu arrecadar 300 quilos de alimento na comunidade. Não tem nem palavras para falar o que foi isso. Divulgando uma palestra nossa, dia 30 de março,
Charlie Hebdo e Liberdade de Expressão, no auditório B8, 11 horas, segunda-feira. Como o professor Tarcísio passou 2, 3 minutos, o deputado Flávio pediu para compensar esses 2, 3 minutos, então ele vai falar e vai emendar direto na pergunta dele. Por causa da relativização de tudo, né, inclusive das leis, das regras do debate, é que a sociedade está de pernas para o ar, está completamente invertida. A mesma lei não vale para outros, né? Depende de quem está sendo acusado, depende de quem está falando. Então tem muitos estudantes de direito aqui, preste atenção nessa relativização das coisas. Muitas vezes, quando uma lei que está em vigor, né, ela é atrasada, ela não está em compasso com o que a sociedade ou a maioria dela espera, porque muitas vezes a democracia acaba tendo que pagar esse preço, porque a gente tem que ser mudado nos foros específicos, é no Congresso Nacional, é na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, né? Não é pelos juízes. As regras não têm que ser quebradas, respeitada essa quebra dependendo de quem é a pessoa. Mas entrando aqui na minha pergunta, são 2 minutos para a pergunta. Por favor. Cala a boca aí, Chavinho! A lei, na verdade, é o que impõe limites a um Estado autoritário. O respeito às leis e à Constituição é o que garante a nossa democracia. Então, quando um policial está cumprindo a lei, ele está garantindo a democracia. Não é simplesmente subvertendo essa lógica que as coisas acontecem. A lógica subvertida, né, com a manifestação da população nas ruas de forma democrática, não é atentando contra a lei nem contra o Estado. Mas entendendo na minha pergunta, essa mentalidade de que é a arma que mata. Quem mata é quem puxa o gatilho. E quem mata com uma arma, mata com uma faca, mata com uma bomba. E a pergunta pro grande vascaíno Tarcísio é a seguinte: o Estatuto do Desarmamento está em vigor desde 2003. Por que é que hoje, né, a sociedade está num bordeiro que tem praticamente inviabilizado o acesso às armas? Nós vemos a sociedade com um crescimento absurdo das mortes cometidas por arma de fogo. O Estatuto de Desarmamento é uma falácia? Com certeza. Primeiro, olha só, a gente tem que ter tranquilidade com relação a algumas coisas. Na hora que a manifestação acontecia, a gente estava na rua em 2013, essa mesma polícia militarizada impedia a gente de manifestar. Porque é isso, inclusive lá, o debate inclusive sobre a desmilitarização acontece e se amplia, porque a polícia agiu ali, na Rio Branco, contra os professores, quando tentavam evitar o plano de carreira, apoiado pela base daquele governo que ali estava, agiu ali como sempre agiu na favela. E ali escancarou para o conjunto da população a questão de por que a gente tem que avançar com relação a isso. Eu também acho que as manifestações têm que acontecer e têm que ser respeitadas. E por isso, defendo a desmilitarização da PM. E por isso, defendo a desmilitarização do Estado. Manifestação também não é caso de polícia. Nós temos hoje presos políticos do Estado brasileiro. Rafael Braga Vieira, preso. E isso a gente não vai esquecer. Ao contrário, os carecas do
subúrbio lá em São Paulo foram presos sem qualquer acusação no mesmo princípio. Não defendo que isso tenha acontecido, mas aqui a lógica que a gente está discutindo sobre 2 pesos e 2 medidas é isso. Democracia é muito mais do que garantia da lei. Democracia é garantia de direitos. Democracia é garantia de participação. Garantia a democracia é a garantia, inclusive, da participação na lógica, no processo de mudança das leis, e não no sentido de uma Câmara, e aí, claro, não é de uma acusação pessoal, ou de uma Assembleia Legislativa que age apenas com subserviência aos governos e ao Poder Executivo e sequer tem autonomia para isso. Vou repetir que não tem nenhuma acusação pessoal, porque sei muito bem de parte da tua atuação na LERJ. Eu queria falar sobre as armas. E aí, assim, estou dizendo da questão porque subserviência ao governo não dá para acusar. Vamos discutir sobre várias outras coisas com relação à forma e no que vota, mas não subserviência imediata ao governo, mesmo do pesão em que o partido faz parte. Só para dizer, a CPI das armas, por que as armas continuam matando? Porque não há fiscalização, porque não há um processo, inclusive, de inteligência, nem mesmo o processo de marcação das munições a Polícia Civil conseguiu avançar, porque não há investimento claro na lógica de garantir que os paióis privados e públicos, os acervos, consigam ser fiscalizados. 81% das armas foi de uso permitido, apenas 16% de uso restrito, quando, na verdade, entre 2000 e 2010. 82% de armas de fabricação nacional, 18% armas de fabricação estrangeira. Esse debate não tem a ver com o Estatuto do Desarmamento, tem a ver com as ações que o Estado tem que utilizar de prevenção, inteligência e fiscalização para impedir que as armas cheguem na mão daqueles que as utilizam. E, ao mesmo tempo, o próprio Estado tem que começar a repensar. Na lógica da militarização existe também a lógica que a gente segue, é quanto mais arma do lado de lá, mais arma do lado de cá, e a gente continua se matando. Por isso o debate é absolutamente fundamental do princípio de o que garante a diminuição da existência das armas. De um lado, o aumento da fiscalização, do controle, da marcação de munições, das medidas que estão sendo feitas, e de outro, o fim dessa lógica de guerra, que na verdade inclusive responde pelo princípio do debate da legalização das drogas. Este é um princípio que retira esse peso dessa guerra inventada em que o próprio Estado fabrica ao criminalizar a questão das drogas e ao construir uma lógica de guerra para continuar matando o varejo da droga lá na favela e não o princípio do tráfico de armas e de drogas que sustenta muita gente que não está lá na favela. No final é o jovem negro, é aquele que está morrendo por conta dessa lógica militarista que a gente enxerga a vida. Então, por princípio, se a gente começa a fazer o debate desviando ele do assunto principal, da necessária política de inteligência, prevenção e combate ao tráfico interno de armas, a gente cai de novo numa discussão que parece que tem bons e maus, que tem, na verdade, mocinhos e bandidos, num princípio maniqueísta que não nos leva à necessária desnaturalização desse presente para avançar numa cultura de direitos e na garantia da liberdade. Três minutos de réplica para o deputado. Bom, então isso nós concordamos, né? O Estado do Desarmamento não serviu para nada, só para desarmar o cidadão ordeiro e impedir que ele tivesse acesso à arma para legítima defesa e de sua família. Agora, como é que você tira armas dos criminosos? Se você não tiver uma polícia militar que seja treinada para isso. Porque parece que é colocada a discussão, parece que é só o policial, vai lá na favela, mata, preto e pobre, volta para casa, volta a cabeça do tranquilo, não é isso. Muito além disso, a Polícia Militar é a instituição que mais possui pessoas de pele negra e pobres. Alguém conhece aí quem tem condições financeiras e sonha com seu filho, seu irmão, sua frente a Polícia Militar? Que é uma profissão arriscada, mas alguém tem que fazer para garantir sim a lei e a ordem, para garantir um convívio pacífico entre os cidadãos. Se fala que a Polícia Militar é genocida, quem tem essa lógica de que vai para lá para os lugares matar preto e pobre, tinha que falar que essa polícia, ao invés de ser genocida, essa polícia tinha que ser suicida, porque está matando irmãos com a mesma cor de pele e da mesma camada social. Então, grande responsável por toda a situação de insegurança e de aumento de tranquilidade
Na verdade, é o governo que fomenta a divisão da sociedade, em função da classe social, em função da cor da pele, em função da orientação sexual. É esse governo que coloca a paz contra as filhas, negros contra brancos, pobres contra ricos. É o tempo inteiro fomentando isso. E quando há o nós ou eles, há o conflito. Então essa lógica é que precisa mudar. Não dá para ter um Estado só paternalista, assistencialista, que dá tudo para todo mundo sem ter uma contrapartida. Alguém tem que trabalhar para pagar essa conta. Né? Então, só para concluir, a pergunta foi sobre o Estatuto do Desarmamento. Ele atingiu sim o objetivo dele, né, que foi desarmar a população norteira. Infelizmente, a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não é onipresente. E muitas vezes, quem está com uma arma apontada na sua cabeça pede a Deus que apareça alguém, policial ou não, armado, que possa impedir que a sua vida seja ceifada. A realidade está muito dissociada da teoria que muitos pregam. Eu queria que o mundo fosse não cor-de-rosa como alguns pintam, mas infelizmente a realidade é totalmente diferente. Você sabe que tem uma lógica da gente se colocar no lugar do outro, né? Fico pensando o que pensa o professor de história dos colégios onde o Flávio passou algumas vezes. Uma coisa, né? Ou seja, é assim, a gente negar a realidade. A outra coisa é a gente ter ouvido seletivo num debate como esse. Eu disse e continuo dizendo que nós temos a polícia que mais morre e a polícia que mais mata. E que este processo de conflito é o problema que a gente tem que atacar. Eu não estou dizendo que nós temos uma PM genocida. Até temos um Estado que mata, como matou Cláudia, como matou DG, como matou Marildo. E que é preciso recuperar o princípio de repensar a segurança pública, inclusive no treinamento, que deve ser formação e não treinamento. Este é o princípio que a gente está tentando discutir aqui. Não é possível negar esta realidade. Não tem governos fomentando divisão em classes. A sociedade está dividida em classes. E é uma exploração só para citar alguns dados. 18% das armas que conseguiram ser rastreadas no levantamento da CPI das armas, 18% eram de origem do próprio poder público. E 73% elas foram vendidas antes das lojas para pessoas físicas. Eu queria que se pensasse, se discutisse aqui, ou não sei se o Flávio tem esse dado, qual é o efetivo hoje da Polícia Federal, ou mesmo da Secretaria de Segurança Estadual, embora seja mais uma atribuição da Polícia Federal, que fiscaliza as lojas que vendem armas hoje. Qual é o efetivo hoje de controle sobre os paióis das próprias Forças Armadas? Daquilo que foi desviado pelo poder público, ou seja, vendido pela fábrica e chegou na mão do poder público, e aí foi desviada para o tráfico e para essa lógica da guerra, 71% saíram das secretarias de segurança, daquilo que devia ser responsabilidade de rastreamento da própria polícia, do próprio Estado. É isso que a gente está tentando dizer aqui, enquanto a gente continua apenas na lógica da guerra. Isso é um exemplo do princípio que a gente está dizendo, que segurança pública é muito mais do que tem que ser muito mais do que um enfrentamento. Ela não é um enfrentamento, ela é garantia de direitos. Ela não é um enfrentamento a um inimigo que está se fabricando. Parece que ideologia é só quando a esquerda fala, mas a lógica de definir negro e pobre como inimigo e favela como local de ocupação militar é pura ideologia. Flávio, a minha pergunta é simples, ou seja, na lógica da militarização da segurança pública hoje existem dois princípios. O
combate ao inimigo e a hierarquia. E aí eu estou falando da polícia militar com sua hierarquia lógica de a força auxiliar das Forças Armadas. Eu quero perguntar o seguinte: é possível que a polícia, que não tem democracia interna, defender a democracia na sociedade? Mas você tocou no ponto-chave, parceiro. É lógico que até as instituições que não são militarizadas têm hierarquia. A guarda municipal tem hierarquia, essa universidade tem hierarquia. Não existe uma instituição, não, os escritórios têm hierarquia, tem chefes, tem subordinação. E tem que ser assim para funcionar. Agora, não dá para você pensar numa polícia sem hierarquia. Uma coisa é você ser organizado dessa estrutura hierarquizada, e tem que ser assim. Hierarquia e disciplina, sim. É um trabalho muito delicado. O policial lida com vidas e tem que tomar decisões em fração de segundo. Não é que dentro de uma sala do ar-condicionado, é mediante o estresse que ele está. E você colocou bem, em que sentido? Dentro dos batalhões, há sim democracia, a regra é que é a democracia, mas há muitos casos, como eu coloquei aqui na minha fala inicial, que geram situações de desgaste, e muitos praças que responderam a essa pesquisa, 67% dos praças são a favor da desmilitarização, na verdade, imputam erradamente todas as injustiças que eles sofrem dentro dos batalhões ao fato de serem militarizados. O sargento não quer mais sofrer o assédio moral do major, o soldado não quer sofrer o assédio moral do cabo, mas não é porque eles são militares. Não é questão de ser militar, é que isso acontece. Então nós temos que discutir, sim, direitos humanos para esses policiais. É para esses policiais que têm que direitos humanos, sim. É nesse aspecto que eu quero concordar contigo. A gente tem que discutir a carga de trabalho desse policial, a formação dele, sim. Você vai hoje lá no centro de formação, aperfeiçoamento de praças, os caras não têm estande para praticar tiro. São formados, esse é um equívoco da política de segurança atual. São formados a toque de caixa para atender a um projeto político de aumento do PP, quando na verdade o Estado não comporta essa política para toda a sua região. Você olha para Niterói, para São Gonçalo, do sul fluminense, do norte. Tem batalhões que tomam conta de milhões de pessoas e tem efetivo de 100, 200 policiais. Esse é o efetivo de uma UPP aqui no complexo do Alemão. É óbvio que tem que haver esses reajustamentos para que a política dê certo, mas nós temos que discutir sim direitos humanos para esses profissionais. Repito que atrás das fardas tem seres humanos, tem pais de família que sofrem, que tem problemas, que não podem programar uma viagem porque não sabem se vão estar escalados para o serviço daqui a um mês, daqui a uma semana. Isso não é porque são militares, isso é falta de organização. Tá bom. Queria dizer pelo menos que eu estou falando em dois princípios: a lógica do combate ao inimigo e a lógica da hierarquia militarizada, que restringe ou impede qualquer tipo de direito que esse policial venha a ter do ponto de vista do direito político. Eu estou querendo fazer esse debate de forma fraterna. Podia fazer uma pergunta e de uma forma inclusive de perceber o quanto essa lógica, alimentada muitas vezes no teu discurso, de que existe uma polarização entre direitos humanos e polícia, é ruim para toda a sociedade. Porque a gente está tentando discutir o princípio que os direitos humanos para todos eles estão sendo muito mais violados na favela, na lógica de que eles estão sendo entendidos como inimigos. O princípio da existência dos direitos e o princípio da lógica de que a obediência e o princípio da obediência é o único possível, ele é da lógica, por exemplo, da forma como a gente ainda tem hoje na questão dos crimes de desacato, que precisa ser extirpado. É preciso que a gente perceba, numa lógica de que a democracia precisa chegar à discussão da segurança pública. E ela não vai chegar à lógica da segurança pública enquanto a gente entende a sociedade como inimiga, entende a sociedade como inimiga a ser combatida. E aí, avançar para o princípio de desmilitarização da segurança pública é garantir democracia dentro. É garantir, por exemplo, ouvidoria externa e independente, que garante parte do controle social da população sobre a polícia e garante ao próprio policial que ele possa
diante da questão dos crimes de assédio moral que, na lógica da hierarquia militar, impedem ele de agir. Portanto, quando você mesmo diz que 77% querem a desmilitarização por isso, e aí você diz que eles estão entendendo errado, é muito autoritarismo na visão de olhar como as pessoas enxergam as coisas. Na minha opinião, eles têm capacidade de avaliar a sua realidade. E quando votam 77% contra a desmilitarização, achando que a militarização é raiz de parte desses problemas, a gente não pode ignorar. E a gente não pode ignorar que, ao contrário, do ponto de vista dos oficiais, eles querem a manutenção da hierarquia e da lógica do combate ao inimigo. É preciso democratizar como um todo o Estado brasileiro, e isso é o caminho. Agora, para isso, a gente está diante dos 50 anos do golpe militar, 30 anos do movimento das diretas, 25 do primeiro presidente civil, e a gente vê o quanto a gente precisa caminhar em entendimento sobre o que é democracia e como ela vai ser melhor para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Às vezes eu faço um exercício, como é que seria um governo Tarcísio governador. Não, estou fazendo uma brincadeira aqui com alguns princípios, né, que você defendeu aqui, como seria o governo seu, aqui no Rio de Janeiro, tocante ao treinamento do policial militar. É porque parece que ele está indo para o policial militar tendo um debate. Está indo para uma sala de aula, uma palestra. Hoje, o policial do Rio é um dos que mais morre, porque a criminalidade tem acesso cada vez maior a armas de guerra, e nós estamos vendo aqui nos jornais armas chegando nas caixas, e que vem via Bolívia, via Venezuela. Não é comprado aqui na loja, fuzil você não compra, fuzil você não compra aqui na loja. Como é que se combate um marginal com um poderio bélico desse? Como se combate um marginal com um poderio bélico desse? Rezem para o governo de Tarcísio não serem sequestrados, não serem assaltados, porque talvez a polícia não esteja treinada e preparada para cumprir o seu papel. Então eu acho que está faltando uma dose de realidade nesse debate de desmilitarização. Na prática é impossível isso acontecer. Você não consegue fazer uma fusão de polícia militar e polícia civil. Os problemas vão apenas ser potencializados. Os problemas das duas instituições, você não consegue fazer você não vai transformar um delegado num coronel de polícia e nem um soldado num agente da polícia civil. São funções diferentes. Como é que você pensa em ciclo completo? Se hoje já tanta dificuldade do policial militar, por exemplo, estar em todos os lugares, já tanta dificuldade do policial civil de investigar a quantidade de normas de inquérito. Imagina se todo mundo for fazer tudo isso. Aí que não vai ter efetivo, não vai ter tempo, não vai ter gente de jeito nenhum. É impossível pensar numa polícia de ciclo único nesses moldes, de você criar uma única instituição sem ser militarizada. Hierarquia existe dentro das nossas casas, inclusive. Não é possível você ter um dono na rua sem alguém que esteja comandando. Até Black Bloc tem hierarquia. Por que a polícia militar não vai ter? Então, enquanto tivermos uma polícia militar, nós temos que investir no seu aprimoramento, sim, no seu treinamento. O seu treinamento é melhor, investir sim que eles tenham mais cidadania, mas isso não quer dizer que eles têm que ser desmilitarizados para cumprir a sua função social, que é servir e proteger a sociedade. De perguntas do público. Eu vou pegar uma pergunta, lê-la, e tanto o deputado quanto o professor terão 4 minutos para responder. É possível falar em desmilitarização sem falar no fim do proibicionismo ou a ilegalização das drogas? Com o proibicionismo, o crime organizado se arma para trabalhar muitas vezes, para traficar, muitas vezes com armas que têm
que vêm das Forças Armadas, e assim a PM precisa de mais armas do que um tráfico. É possível falar em desmilitarização sem falar do fim do proibicionismo ou a legalização das drogas? Essa é a pergunta. Aí, com o proibicionismo, o crime organizado se arma para traficar, muitas vezes com armas que vêm das Forças Armadas. E assim a PM precisa de mais armas do que o tráfico. Quem... Olha só, vamos lá. Não, acho que dá pra fazer o debate. Seguinte, primeiro, quando a gente está falando de ciclo completo, eu queria só fazer esse detalhe, né? Para muitos de nós, né, a gente vai pensar assim, de onde vem isso? A gente podia citar a maior parte das polícias dos Estados Unidos, desse país comunista, né, que a gente podia citar, que tem o ciclo completo. Isso significa que resolveu todos os problemas da polícia? Não. Ferguson está aí para mostrar que só isso não resolve. Mas a lógica é entender o que significa o ciclo completo. Você tem até polícias especializadas, também na maior parte da lógica da polícia estadunidense. Mas ali tem um sentido, e a gente basta ver esses seriados americanos para entender parte do que é isso. Tem um policial que está na rua, tem um investigador, tem isso. Isso é um princípio do ciclo completo, só para usar de um pouquinho de didática, para a gente saber o que está falando quando está dando isso. Não resolve todos os problemas, mas esse é um princípio que, na opinião até de pessoas que podem ter alguma posição não tão boa desmilitarização, dizem que isso teria um impacto positivo. E outras, né? Eu posso pensar o Coronel Ives, que foi agora interinamente no final do ano passado, comandante-geral da PM, discutia inclusive vários desses princípios para pensar nisso. Só para a gente poder localizar aqui o debate, para a gente pensar que algumas coisas que parecem impossíveis em vários espaços acontecem, são históricas, e a gente podia estar minimamente pensando nisso, sair do nosso local de conforto, desnaturalizar o presente e avançar para alguns debates que podiam estar sendo feitos com mais tranquilidade. Com relação a isso, olha só, são dois assuntos que se entrelaçam. A lógica da guerra às drogas é uma lógica insana hoje em dia, ela está dando errado em tudo quanto é lugar. Ela dá errado nos Estados Unidos, com mais dinheiro, com mais investimento, com mais armamento, ela não está dando certo. Na lógica que eles acham que tem que dar certo, de proibição dessas drogas que estão ilegais. Portanto, você já tem hoje, né, lugares e espaços que estão rediscutindo esse princípio, porque ele na verdade significou apenas mais segregação, apenas mais exclusão. A proibição da maconha, como lembra sempre o Renato Cinco em vários momentos que ele vai dizer, aqui no Brasil tem inclusive o início, o Rio de Janeiro foi o primeiro lugar que proibiu o chamado pito de banco, que era na verdade a coisa da maconha, com uma lógica específica em relação à população negra. Só para lembrar, a PM também foi criada no primeiro momento na lógica de manter a escravidão e a opressão e o racismo na nossa sociedade. Só para pensar que são assuntos que se entrelaçam o tempo inteiro. É óbvio que a gente podia desmilitarizar a polícia, mas continuando na lógica de guerra às drogas, essa polícia continuaria agindo de forma militarizada, mesmo que ela fosse uma polícia civil. Né? Ou seja, a desmilitarização não é apenas a desvinculação das Forças Armadas, é repensar uma outra lógica de segurança pública. E nesse sentido, o problema da questão da legalização das drogas tem que estar acompanhada. Só para a gente antecipar um debate que muitas vezes cai no moralismo. Meu pai foi alcoólatra a vida inteira, eu sofri pra caramba do uso problemático de uma droga legalizada. Acabou? Falta um. Falta dois. É que vocês não têm essa ideia, mas como as caixas estão para vocês, o que se fala aqui em cima às vezes a gente não escuta direito. Então, desculpa alguns momentos. Mas assim, eu tive um problema com isso, ou seja, mas ali era um caso de saúde pública. Proibir a cachaça e prender aqueles que vendem cachaça ia piorar o problema, não ia resolver. E aí qual é a discussão da gente aqui? A discussão da gente aqui é parar na lógica do falso moralismo e entender que a guerra às drogas mata muito mais do que as drogas. Portanto, é irracional. Não é humano falando. Eu queria falar especialmente para aqueles que não estão me ouvindo porque acham que eu sou
socialista é que não vale a pena. Mas para pensar nisso. Nós não estamos discutindo socialização dos meios de produção, limitação da propriedade, não estamos discutindo isso. A gente está discutindo um princípio quase irracional. As pessoas estão morrendo por causa da guerra às drogas, morrendo, os policiais estão morrendo também. Não é só o condenado, o policial está morrendo para isso. Portanto, avançar nesse debate é absolutamente necessário. Ele é urgente. E aí, a questão moral que nos prende numa lógica de naturalização, e que nos ensinaram que a droga pode ser proibida ou não, está na hora da gente superar isso. Está na hora da gente abrir esse debate e legalizar as drogas.